Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora o nosso segundo bimestre estudando o trovadorismo, tá? O que foi o trovadorismo? Então, este foi o primeiro movimento literário da língua portuguesa, tá? Onde surgiram as primeiras manifestações, os primeiros textos escritos em língua portuguesa, tá? Claro que não é a língua portuguesa que conhecemos hoje, tá? O idioma na época era o galego-português, bem diferente de hoje, mas é da onde temos notícias dos primeiros escritos na nossa língua, tá bom? Para a gente entender o que se passava naquele período, nós vamos falar muito sobre contextualização histórica, social, tá? E cultural. Por que estudamos assim? Vocês vão falar, professora, parece uma aula de história. Mas é que para que a gente consiga entender o que se passava naqueles textos, a gente precisa saber o que acontecia naquela época, tá? Então eu fiz aqui um resumo para vocês com alguns slides, para que vocês consigam entender o que se passava lá neste período da Idade Média, tá? No trovadorismo. Contexto histórico e social. O trovadorismo desenvolveu-se dentro do feudalismo, que era um sistema econômico onde praticamente não havia comércio ou uso de moeda. Existia o senhor feudal ou suzerano, que era o dono de uma grande quantidade de terras. Então, ele cedia alguns metros quadrados para homens que se tornavam seus servos ou vassalos. Estes homens trabalhavam nas terras do suzerano para conseguir sustento próprio e proteção contra invasores germânicos, que na época invadiam a Europa com muita frequência. Em troca, prometiam dar uma parte de suas produções para o sustento do senhor. Então, neste período da Idade Média, o principal modo de vida dessas pessoas era no campo, tá? Então, eles viviam ali no campo o seu trabalho, tá? Tudo à base de troca durante esse período, tá bom? Continuando, ó, contexto cultural. Durante a Idade Média, tudo era baseado no teocentrismo, a teoria de que Deus é o centro de todas as coisas. O clero costumava ser representado acima dos senhores feudais nas pirâmides sociais da época. Consequentemente, toda a cultura, literatura e arte foram influenciadas e inspiradas pela religião. Na época, o homem colocava-se totalmente à mercê da vontade de Deus, assim como todos os outros fenômenos naturais. Se algo acontecia, fosse bom ou ruim, eles acreditavam ser a decisão de Deus. Então, vocês vejam que naquele filme que nós assistimos a semana passada, o casal ali do filme, eles foram punidos por não seguir as regras da igreja. E não questionaram isso em nenhum momento. Eles ficaram 20 anos afastados, seguindo o que a igreja determinou. Então veja que era na época, tá? Século XII, a Igreja Católica exercia um poder enorme sobre a vida das pessoas, tá? Elas falavam que Deus mandou. Então Deus era o centro de todas as coisas, tá bom? Vamos lá para o contexto artístico. Na arquitetura, todas as obras estavam voltadas para a construção de igrejas, catedrais, capelas e mosteiros. Variava-se entre o estilo gótico e o romântico. Nas pinturas e esculturas da época não podia ser diferente. Tudo focava a temática religiosa, apresentando Jesus, Maria ou algum santo como centro da obra de arte. Então, sempre muito focado. A Igreja Católica tem obras até hoje em dia, né, acho que na Europa principalmente, tem igrejas dessa época que a gente pode viajar para conhecer, né? O contexto artístico é a continuação. Ó. Na literatura, as coisas não eram muito diferentes. As únicas pessoas da época que sabiam ler eram membros do clero, e por isso a maioria das obras literárias produzidas nessa época eram cantigas para exaltar e glorificar a Deus. Então poucas pessoas tinham acesso à leitura e à escrita, a maioria membros da igreja. Tá? Então, neste período, era mais fácil ter cantigas, as pessoas cantavam e assim aprendiam esses textos. Tá?
contexto artístico continua assim. Mas também foi nessa época que aconteceram as cruzadas, onde vários homens foram lutar em nome da igreja no intuito de recuperar a Terra Santa. Então, foram feitas também muitas cantigas de amor, inspiradas no sofrimento dos cavaleiros que eram obrigados a deixar as suas mulheres. Então, no filme que nós assistimos, de novo aí falando, ele demonstrou bem isso, Aquele homem que foi lutar nas cruzadas, ficou 20 anos longe da mulher amada. Então, imagine que os textos que nós vamos estudar é isso, são textos que esses homens, escreviam, ou pelo menos que retratava o sentimento destes homens, tá? Outras poucas obras literárias narravam o costume da sociedade da época. Sendo assim, a obra literária do trovadorismo pode ser subdividida em cantigas líricas, que é de amor e de amigo, e cantigas satíricas, que são as cantigas de escárnio e de maldizer. Então, falando um pouquinho dessas cantigas, Então, elas foram escritas em galego-português, E elas eram transmitidas oralmente, cantadas, acompanhadas por instrumentos musicais, tá? De novo, por que isso? As pessoas não sabiam ler, era mais fácil cantar, tá? As cantigas de amor, que são aqui a primeira cantiga que eu vou falar para vocês, o gênero era cultivado onde, Nos ambientes cultos e refinados. Era na corte, gente. O eu lírico dessas cantigas, ele era masculino, Ele demonstrava nesses textos um sentimento respeitoso para uma mulher inacessível, Essa mulher o rejeita, ela geralmente era de uma classe social superior e aquele era um amor impossível. Então este homem, ele demonstra todo esse sentimento por essa mulher, tá? Essas são as cantigas de amor. Eram cantigas escritas onde o eu lírico era masculino, tá? Então, neste caso, o que acontece? Há então a chamada vassalagem amorosa, tá? O homem, ele se comporta de maneira submissa para essa mulher que ele considerava um ser superior, tá? Então, essas são as cantigas de amor. As cantigas de amigo, tá? Tem o nome de amigo, mas é para época. Hoje em dia também seria considerada cantiga de amor, tá? Mas essa cantiga de amigo, o eu lírico já é feminino. Ele demonstra o sofrimento da mulher. A mulher é que sofre com a falta do homem amado. Então imagine que essas mulheres, esses homens iam para as batalhas, Iam para as cruzadas, iam por viagens aí, mar adentro, por anos e anos e anos, e essas mulheres ficavam ali sozinhas, sofrendo, esperando a volta do seu amor, tá? Então ela fica anos e anos aguardando a volta do homem amado. Então isso é a cantiga de amigo. O eu lírico é feminino, tá? Vamos lá para as cantigas satíricas, então. A cantiga de escárnio e de maldizer. As duas cantigas, elas fazem o quê? Críticas sociais. Tá? Então, elas fazem críticas sociais e pessoais. O que elas criticavam? Comportamento político, moral e até sexual das pessoas. Tá? Então, esse era o tema abordado, críticas. Tá? Elas faziam críticas às pessoas. Qual a diferença entre a cantiga de escárnio e a de maldizer? A de escárnio, ela tinha apenas indiretas, tá? Então ela era mais sutil, tá? Não revelava o nome da pessoa criticada, tá? Essa então é a cantiga de escárnio. Ela era mais discreta, tá? A cantiga de maldizer, esta já tinha um quê a mais aí, tá? Ela já tinha um vocabulário mais grosseiro, vulgar, tinha críticas explícitas, tá? Ela falava até palavrões e ela revelava o nome das pessoas de quem ela estava falando, tá? Então, essas daí são os 4 tipos de cantigas que existiam na época do trovadorismo. Essas cantigas, como eu disse para vocês, elas eram cantadas, tá? Com acompanhamento
de instrumentos musicais, tá? Que tem a imagem aqui, essa imagem que acho que é uma lira, daí que falam cantigas líricas, tá bom? Então, as cantigas de amor. Que eu trouxe um exemplo para que vocês vejam como era o português da época, né? Então é difícil para entender, difícil para a gente ler. Vamos ter um pouquinho de boa vontade, tá? Então, ó, cantiga da Ribeirinha. Esta cantiga, ela é considerada a primeira cantiga trovadoresca, tá? Ela tem uma data, foi escrita, não se tem certeza se ela foi escrita em 1189 ou 1198, tá? Não se tem certeza sobre essa data. O que se sabe é que ela é considerada a primeira cantiga trovadoresca que se tem notícia, tá? Ela se chama Cantiga da Ribeirinha e foi escrita por Paio Soares de Taveiroz. Então ela fala sobre o amor platônico de um pequeno fidalgo por uma mulher nobre, inacessível, tá? Vamos tentar fazer a leitura dela. No mundo não me sei parrelha, entre me for como me vai, caja moiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha, queredes que vos retraia, quando vos eu vi saia, mal dia me levantei, que vos entou não vi feia, e, minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal, e vós, filha de Dom Pai, Muniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve, nem hei, valia dua correia. Paio Soares de Taveiroz. Muito difícil de entender, né, gente? Mas olha, o que está retratando aí? O amor do homem para a mulher. O lírico é masculino. Ele é denominado uma cantiga de amor, tá? Aqui, olha, tem aqui o que significa, tem vocabulário, tá? Não conheço ninguém igual a mim, nem entre enquanto. Então aqui tem um vocabulário que depois vocês dão uma olhada. Mas eu dei uma pesquisada a mais, e aí eu consegui uma versão aqui mais, né, uma paráfrase no português atual, porque ela é muito difícil de ser entendida. Então olha o sofrimento deste homem, tá? No mundo ninguém se assemelha a mim, enquanto a vida continuar como vai, porque morro por vós, e ai, minha senhora alva e de pele rosadas, quereis que vos retrate, maldito seja o dia em que me levantei, e então não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me ocorreu muito mal, e a vós, filha de Dom Paio Muniz, parece-vos bem, que me presenteieis com uma guarvaia, pois eu, minha senhora, como presente, nunca de vós receberá algo, mesmo que de ínfimo valor. Esse guarvaia, gente, era um manto, tá? Diz que era um manto vermelho, muito usado. Então, olha o sofrimento dele, né? Se colocando aqui que ele nunca vai receber nada dela. Ele deu um presente, ele fala que nunca viu feia, quer dizer, viu sempre ela muito bonita. Ele demonstra todo esse sofrimento por essa mulher, tá? Vamos lá para a próxima. Cantiga de amigo. A cantiga de amigo, então, o amor da mulher para o homem, tá? É aquela mulher, o eu lírico aqui é feminino. Então essa daqui, ela já tá mais simples, a gente consegue perceber o sofrimento da mulher. É muito repetitivo, tá? Ai flores do verde pinho, se sabedes novas no meu amigo, ai Deus, eu é. Ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu do que pôs comigo, ai Deus, eu é. Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus, eu é. Dom Diniz está escrito aqui, né? Então você percebe que é o sofrimento de uma mulher, né? Alguém tem notícias do meu amado? Onde está o meu amado? E ela fala, ai Deus, né? Ela sofre a ausência deste homem, né? Que ela foi embora e não voltou mais. Esse é um exemplo de cantiga de amigo, tá? Cantiga satírica agora. A cantiga satírica,
Então, ela é aquela em que, na cantigas satíricas, ela já faz uma crítica, né? Então, às vezes, ela faz aquela crítica sem falar o nome, outras vezes já fala o nome. Então, olha só essa daqui. Críticas indiretas aos cidadãos, denominada cantiga de escárnio. Então, essa daqui, ó, ela é uma indireta, tá? Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dá pra perceber que ele tá falando mal de alguém, e é de uma mulher. Xingou a mulher de feia, de velha e de sandia, que não deve ser grande coisa não, esse sandia. Tá? Então esse é um exemplo, ele não falou o nome. Então é uma crítica indireta, tá? Então quando ela é indireta, essa daqui é o exemplo de cantiga de escárnio. Vamos lá para a próxima agora. A próxima é um exemplo de cantiga de maldizer. Tá? Então nessa já é uma crítica mais direta. Tá? Fala de uma pessoa ilustre, de alguém da sociedade. Roi queimado morreu com amor, em seus cantares por Santa Maria, por uma dona que gran bem queria, e por se meter por mais trovador, porque ele ela não quis o bem fazer, fez céu em seus cantares morrer, mas ressurgiu depois, ao terceiro dia. Então ele deu o nome da pessoa de quem ele está falando, ali era Maria. Ele está falando mal da Maria. Então aqui, ó, é uma crítica direta, tá? Ele fala direto para a pessoa, ele cita o nome, tá? Esse é um exemplo de cantiga de maldizer. A classificação dos artistas medievais. Então essas cantigas eram cantadas por artistas, né? Alguém que vivia na corte, tá? Os reis, os nobres pagavam essas pessoas para fazer essas cantigas, as apresentações lá nos castelos onde esse pessoal morava, tá? Então vamos lá, tem que ter o trovador. Quem que é o trovador? Um nobre de cultura erudita que criava pelo gosto do que fazia sem receber por suas composições. Jogral, compositor saltimbanco ou ator, sendo pago por suas apresentações. Segrel, é o fidalgo em decadência que apresentava-se nas cortes em troca de dinheiro. Menestel, é o artista que servia a uma determinada corte. Jogralesca ou soldadeira, é a moça que acompanhava os artistas dançando, cantando e tocando castanholas. Tá? Então esses eram os artistas medievais ali. Ok? Então aqui tem um exemplo de uma arte, né, lá do século XII. Depois tem uma imagem também, ó, de mais um quadro do século XII. Né? E aqui eu coloquei um resumo para vocês. Trovadorismo, também conhecido como primeira época medieval, é o primeiro movimento literário da língua portuguesa. Esse movimento literário compreende o período que vai aproximadamente do século XII ao XIV. Seu surgimento ocorreu no mesmo período em que Portugal começou a despontar como nação independente, no século XII. Porém, as suas origens deram-se na Occitânia, de onde se espalhou por praticamente toda a Europa. Apesar disso, a lírica medieval galaico-português possuiu características próprias, uma grande produtividade e um número considerável de autores conservados. Tá? Então esse é um resumo do trovadorismo, gente, período literário que estudamos agora no segundo bimestre, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Vou colocar mais um vídeo aí para vocês com uma outra explicação, tá? E a gente vai fazer também uma comparação dos slides do vídeo com o texto no livro didático de vocês, tá? O que nós vamos fazer esta semana, a atividade? Vocês vão fazer um resumo no caderno de vocês, o que vocês entenderam da matéria, tá? Então, um resumo entre os slides, o livro didático e o vídeo que eu vou postar.
tá bom? Vocês vão escrever no caderno de vocês e vão mandar a foto para mim no Google Class, tá? Mais simples do que a atividade da semana passada. Tudo de bom para vocês e até a próxima.